Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira, sejam bem-vindos, obrigada pela presença, boa noite. Vamos entrando, a sala de bate-papo está aberta. Oi, Vanéia, oi, Ana, Eliane, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Aninha. Gente, hoje temos dinâmica, então manda seus aviõezinhos aí para os amigos que queiram fazer dinâmica, que precisam, porque hoje a dinâmica é quente, hein? E necessária, muito necessária, né? Então hoje eu vou falar sobre as ordens do amor na vida pessoal e nas constelações, né? Porque a gente usa muitas ordens nas constelações, mas na realidade ela é um presente para a nossa vida, né? Quando você coloca ordem na sua vida, tudo flui. O progresso acontece. Sem ordem, nada acontece, né? O Inácio, vamos entrando. Sandro, vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Infelizmente, segunda-feira passada eu não pude estar presente, mas foi por uma boa causa. Eu estava viajando. Eu fui para Vitória, Espírito Santo. Quero agradecer a Maria da Graça Lima Reis, que é a coordenadora de um belíssimo treinamento de constelação sistêmica e familiar lá no Espírito Santo. E mais um convite, né, para facilitar o primeiro e último módulo do treinamento dela lá, na cidade de Vila Velha, né? E essa é a quarta vez que eu vou lá, uma turma muito interessada, muito presente. Foi muito importante, né? Foi muito bom a saída lá. E eu tive lá dando o primeiro módulo, que foi de dinâmicas ocultas e o histórico das constelações. E dessa vez eles fizeram uma parceria com o Instituto Marzen, lá em Vila Velha, onde eles estão realizando os módulos, né, desse novo treinamento, que começou agora, ainda dá tempo das pessoas entrarem. Então, gratidão por todos que estiveram presentes, né, foi uma belíssima troca de grandes aprendizados e experiências. Muito obrigada a todos de lá de Vila Velha, do Espírito Santo de Vitória. Bom, a frase, né, as ordens do amor, que é tanto falada aí, né? Desse livro aqui, por exemplo, do Bert Hellinger. Na realidade, é uma coletânea de trabalhos dele, né? Que foi feita, da Cultrix. É bem interessante, é um livro que é um guia, né? Importante. É um dos livros mais antigos, mas muito importante, né? Dos conceitos de Bert. Então, ele sempre usou esse termo, né, as ordens do amor, e nos ajudou extremamente a nos fazer observar, na realidade, quanto nós somos diferentes um dos outros, né? Eu até em outras lives já comentei sobre isso, sobre as percepções, sobre as nossas diferenças estruturais, né? Mas é que exatamente, muitas vezes, a falta deste amor, desse fluir de amor, né? Desse bloqueia aquilo que nós criamos com as nossas emoções, com as nossas crenças infantis, com os nossos medos, com as nossas inseguranças, né? Impede o fluir amoroso, né? Nas nossas relações. E às vezes você, dentro da relação, você não dialoga. Então você não deixa isso fluir, né? E nos impede de sermos felizes. Simplesmente é assim que funciona. E a nossa vida, ela só depende dessa relação, dessa troca e dessas ordens. E eu vou falar um pouco dessas ordens e no final nós vamos fazer uma bela dinâmica, tá? Que eu acho que essa dinâmica é bem importante. Vamos ver quem entrou aqui. Oi, Bibi!
Saudade de você, Iraci, Cauê, Terezinha, Eliene, oi Eliene, Fátima, Zeca, oi Zeca, tudo bom, querido? Bom, as ordens do amor que tanto falamos não é um tema terapêutico da constelação, digamos assim. Eu vejo ele como uma ordem que nós precisamos trazer para todas as nossas relações, em todas as áreas da nossa vida, né? Porque a gente se relaciona em todas as áreas, e principalmente conosco mesmo, né? Com a gente mesmo. Isso talvez nos fizesse sentir um pouco mais livres. E por que nós não somos livres, né? Porque nós somos diferentes uns dos outros. Né? E o que nos faz sofrer dentro desse campo, das relações, digamos assim, são exatamente os nossos preconceitos. Aquilo que você coloca antes de algo acontecer. Existe um conceito formado e você cria outros pré-requisitos para mais daquilo, né? E ele acaba ficando cada vez maior, impedindo você de se libertar, de andar, de fluir livremente pela sua vida, né? E é exatamente isso que nos aprisiona. Todos aqueles juízos de valores que nós fazemos, como se só nós detivéssemos a verdade ou a máxima daquilo que é o melhor. E a gente precisa entender que, como nós estamos enredados de muitas maneiras nos destinos dos nossos antepassados, né? E de nossos grupos, de formas às vezes epigenética. O livro As Ordens do Amor é uma nova abordagem assim da psicoterapia sistêmica. E o Bert chama de leis sistêmicas, né? E de forma clara, o livro nos faz ver de quanto os desrespeitos que nós repetimos sistematicamente nas nossas relações, que existe entre as pessoas, em todas as situações, podem acarretar as dores mentais, emocionais de todas as ordens. Então, as leis ou ordens, como eles chamam, são 3, como uma guia de vida pode ser levada para todas as nossas relações. Eu vejo isso como uma forma, uma receita, que seria uma receita de bolo para você levar para a sua vida, para que você possa ser mais feliz, possa ser mais leve nas suas relações. Então, ele diz o seguinte, que a primeira lei que nós temos, que ele gerou, é a lei do pertencimento. E não foi ele que criou isso. Ele simplesmente estudou muitas outras terapias e essas outras terapias ele trouxe para dentro da sistêmica, da constelação familiar que ele criou. Ele diz que o pertencimento é o seguinte, todos que fazem parte do meu grupo, da minha família, têm o mesmo direito. Têm o direito de pertencer ao seu sistema familiar. E se alguém, por acaso, é excluído, acontecem os emaranhamentos. O que chama de emaranhamentos, Helene? São os conflitos, as repetições de padrões, de destino, por exemplo, que a gente chama. Como se sempre acontecesse doenças no campo familiar. Aquele tem. Ah, esse infeliz nisso, aquele também. Ah, aquele perdeu dinheiro, aquele perdeu. São repetições, né? Esses são os emaranhados. E alguns outros, lealdades ocultas, tem uma série de visões sistêmicas que a gente passa nas aulas, né? Nos treinamentos, para aqueles que vão facilitar o trabalho. E é muito importante que o próprio facilitador, e eu acabei de assistir agora uma live
da ABC, que eu sou uma das fundadoras da Associação Brasileira de Consteladores, e que eu acho isso importantíssimo, é o preparo que o facilitador tem para poder lidar com questões tão sérias. Porque trabalhar com uma família, trabalhar com pessoas, você está mexendo com estruturas desconhecidas para você. E se você não tiver bem trabalhado, bem posicionado, você se emaranha no próprio trabalho do cliente, tá? Isso é uma coisa fundamental que todos precisam ver. Então, quem tem que ter cuidado? Aquele que vai se colocar a serviço daquele campo, ele tem que estar muito bem trabalhado as suas próprias questões, tem que ter mais de 300 horas de estudo de prática para poder treinar, para poder facilitar, para poder dar aula até muito mais, né? E aquele que vai fazer uma constelação tem que observar e escolher bem, ver o currículo, ver qual é a capacitação, ver o que ele estudou, ver qual é a prática que ele tem, o tempo que ele tem de prática, para você, e ver como ele trabalha, para você sentir se você entra na ressonância daquele facilitador. Isso é muito importante. É igual você escolher um médico, porque você tem que ter confiança no profissional, ok? Então, isso era um dado que eu queria falar. Voltando para a lei do pertencimento, se alguém foi excluído, essas historinhas podem se repetir. O emaranhamento, porque qual é a forma do excluído? O excluído pode ser um suicida, pode ser um drogado, que a família não quer, pode ser um doente mental, que a família exclui ou não fala que ela existe, não fala sobre ele, né? E muitas vezes as doenças elas são provocadas pela falta de amor nesse campo familiar. Quando você não cuida daquele que merece ou que precisa ser cuidado. Você não precisa muitas vezes conviver, mas você precisa incluir ele no seu campo. É não omitir a existência daquela pessoa por você ter vergonha ou achar que ele não é digno ou isso ou aquilo outro. Qual é o problema da gente ter uma pessoa na família que tem problema? Todo mundo tem família, todo mundo tem problema. Porque família é o lugar dos problemas e é o lugar também de nós solucionarmos esses problemas, né? Então, muitas vezes as doenças são provocadas por essa falta de amor, porque é uma falta de amor, você não quer saber, né? Às vezes você sai para dar comida para mendigo, para ajudar o pobre coitado que está ali, que é um excluído. Então, você não olha o excluído da sua família, mas olha o excluído da rua? É muito esquisito, né? Mas tem gente que faz isso. Quando surge esse emaranhamento, o sistema passa a ser vivido dentro do sistema familiar, passa a ser vivido com conflito, com tristeza, com as doenças. Às vezes os destinos são reproduções de situações de forma inconsciente, claro, de atitudes dos antepassados. Porque uma forma de eu trazer aquele cara que viveu lá atrás é repetindo o processo. Ah, mas Selene, quem é que quer fazer uma coisa dessa? Ninguém quer fazer isso. Claro que não. As almas boas que o Bert falava na família, elas sempre estão a serviço desse campo. Então, são as pessoas, às vezes, que têm bipolaridade, que têm depressão, que se colocam disponível para repetir aquele processo, né? Para que a lembrança daquele de então, que fazia a mesma coisa, seja lembrada. Mas é uma forma. Então, vocês não aceitaram, mas vão ter que me aceitar. Dessa forma, eu incluo aquele. É uma compensação. É uma coisa muito louca, Selene, isso, porque ninguém quer fazer isso. Claro que não. Mas existem almas generosas que vêm e fazem isso de forma inconsciente. Existem esses padrões repetitivos já, que nós já conseguimos até catalogar, né, nos nossos trabalhos. Bom, às vezes os destinos, eles são reproduções das situações, né, de forma inconsciente dessas atitudes. E às vezes você, do
do lado da pessoa que está repetindo a história da mãe ou da avó que você conhece, ela não consegue enxergar. É como se você ficasse com um véu e você não conseguisse perceber a dinâmica que é uma repetição, né? Nós nascemos num campo familiar com muitas histórias, né? Eu já até mostrei aquela imagem, né, da você com o pai, a mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, é uma multidão. Além de, dentro dessas imagens de pessoas da família, existe religião, existe cultura, o modo de vida de cada um, né, de como que isso se repete. E embora a gente não perceba, as culturas dentro do campo familiar, elas também falam. Elas têm uma ressonância e elas chegam até você na prática de determinadas atitudes e ações. Nós acabamos repetindo isso. Então, a primeira lei é o pertencimento. Nós não podemos excluir ninguém. Ah, mas ele me abusou, ou ele me traiu, ou ele me agrediu. Eu não preciso conviver, mas eu não posso omitir a existência, entendeu? Ah, porque ele foi mal, ele me magoou, ele me bateu, e aí eu excluo, nem falo. Tem gente que diz até que morreu, né? Ah, fulano morreu. E às vezes ele não morreu. Você está excluindo terrivelmente a pessoa. E aí alguém dos seus netos, dos seus filhos, podem honrar aquele que você excluiu. Então, mesmo o pertencimento, ele está preso, inclusive, para filhos anteriores no casamento. Quando num segundo casamento a mulher chega e não quer aceitar os filhos anteriores, ou vice-versa, ou o homem não quer aceitar da mulher, e esses filhos são excluídos do convívio familiar, né? Então, assim, os dois excluem, né? E isso é terrível, porque se esse casal tem novos filhos, esse filho vai querer honrar aquele irmão que foi excluído. São dinâmicas, tá? Que podem acontecer. Isso não é uma receita de bolo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa forma de não incluir, né? De não inclusão das pessoas, da exclusão, do não pertencimento. Bom, a segunda lei, que seria a segunda ordem do amor, é a hierarquia. Então, a necessidade da hierarquia dentro de um clã. Aquele que chega primeiro tem precedência sobre os que vêm depois, né? Existe uma hierarquia de chegada, do maior para o menor. Não estou falando que é melhor, eu estou falando que é a mais idade, aquele que chegou primeiro. Por exemplo, numa empresa, você tem que honrar o fundador. Porque se você não reverenciar o fundador, você é uma hierarquia. Essa empresa pode vir até a falir, tá? Então, existe um respeito por aqueles que começaram primeiro. Isso é fundamental. E principalmente para os nossos pais, porque eles vieram antes de nós. E nós só estamos aqui porque eles nos deram a vida. Ah, mas ele me abandonou. Ah, minha mãe me deu. Ah, meu pai foi embora, nem sei quem é meu pai. Você não é filho de chocadeira. Você tem um pai biológico e uma mãe biológica. Isso você não pode excluir. E isso você tem que aceitar, né? Ah, mas eu nem conheço, porque eu fui dado em adoção e eu tenho outro pai e outra mãe. Não faço nem questão, não quero nem saber. Você está excluindo, né? Você tem que aceitar isso, né? É importante esse movimento de você aceitar da onde você veio, a sua essência, a sua procedência, né? Porque senão, de alguma forma, você vai honrá-los. Sem saber o que eles são, você pode repetir as histórias. Ah, mas eu nem conheço, como é que eu vou repetir a história?
existe um campo. E esse campo existe um Dropbox. Esse Dropbox é a tua história. Queira você ou não, você tem um HD externo que sabe tudo a seu respeito e dos seus antepassados, né? Então, nós precisamos olhar para isso de uma forma mais ampla. Nos casos de morte de um dos pais, por exemplo, né? Porque é o seguinte, gente, se você não respeita a hierarquia, porque a hierarquia, ela fala de manter um equilíbrio. Quando existe um equilíbrio, se tem uma ordem. O equilíbrio do pertencimento, o equilíbrio da hierarquia, daquele que chega primeiro, o equilíbrio do dar e receber, que é a terceira ordem que nós vamos falar, tudo isso mantém um equilíbrio no sistema. Quando isso se desequilibra por uma falta de respeito a uma dessas ordens, isso não sou eu que digo, a gente vê no campo, nesses meus mais de 20 anos de consteladora, eu já vi isso muitas vezes acontecendo, mesmo que eu nem lembrasse. Então, por exemplo, acontece assim, o que eu estou falando da hierarquia, da ordem? Por exemplo, um pai morre, ou uma mãe morre, e um filho ocupa o lugar daquele que morreu. Ninguém pediu, mas ele se achou que ele tinha que entrar ali. O que acontece quando ele entra num lugar que não é dele? Ele perde o lugar dele, né? Porque ele está representando um pai ou uma mãe, e aí ele já está casado. E muitas vezes, esse filho acaba não casando, não constituindo família, não tendo filhos, porque ele está fora do lugar dele. Ele deixa de viver a vida dele e ele nem se dá conta do que ele está fazendo. Ele bloqueia o fluxo da vida dele. Isso eu vejo de montão, tá? Então, assim, ele ocupa esse lugar, às vezes inconscientemente, mas às vezes ele ocupa conscientemente, achando que ele tem que assumir isso. Porque nada impede de você ajudar a sua família ou ajudar a sua mãe. Mas se colocar naquele lugar, nem ela deveria. Mas às vezes isso acontece, né? Porque existe uma dependência e uma codependência dela também. Às vezes é inconsciente, e às vezes é consciente mesmo. Ela gosta daquele filho, daquela filha, tem paixão e fica ali agarrado, não permitindo que o outro siga o caminho. Saindo, né, dessa forma do seu lugar, né, e o filho perde seu lugar, ele perde esse fluxo, ele perde grandes oportunidades na vida dele, possivelmente. Experiências, relacionamentos, né? Um outro lugar também é quando uma mãe perde um filho e logo em seguida ela tem outro filho. E aí ela pega o nome do primeiro filho que morreu e coloca no segundo filho. Qual a identidade essa criança que está viva vai viver? A dele ou a daquele que morreu? Quem foi excluído? O que morreu ou o que nasceu? E quem representa quem? E quem e como ele vai se ver? Como é que ele vai se representar? Existem várias situações embutidas aí, e muitas vezes os pais nem estão pensando nisso, não tem a menor noção do que estão fazendo. Mães, a emoção na hora que a mãe faz, ela acha que aquele é a encarnação do outro, entra nos delírios da dor, da perda muitas vezes, e atrapalha a dinâmica da vida do filho que nasceu. Então a identidade, hierarquia, ela tem que ser preservada. Esse é o Raimundo, chegou primeiro. Esse aqui não pode ser Raimundo, nem Raimundo 1, nem Raimundo 2. Esse aqui tem que ser Joaquim, tem que ser Manuel, tem que ser outra coisa, porque a identidade dele é outra, né? Numa hierarquia, por exemplo, de gemelar, é a mesma coisa.
tem um que nasce primeiro. Esse é o mais velho. E o outro é o mais novo. Isso são hierarquias que nós precisamos abordar. A mesma forma que o filho mais novo não pode ocupar o lugar do filho do irmão mais velho. E muitas vezes isso acontece. Ele toma de soberba e toma a frente da história, da família e tudo mais. Então, a gente tem que ter esse olhar bem aguçado para essas situações, para que a família não se desequilibre. Adoro esses coraçõezinhos, gente. Então, esse cuidado de honrar aquele que veio antes, de respeitar essa hierarquia, de ouvir os mais velhos, você não precisa seguir, né? Mas você pode ouvir aquela coisa assim, escuta a voz da experiência. Quem é que nunca ouviu isso? Eu ouvia isso da minha avó. Olha, escuta a voz da experiência, né? Hoje eu brinco com meus netos, eu brinco com eles, eu faço a mesma coisa que a minha avó fazia com eles. Menino que não escuta, cuidado, escuta, aí eles repetem, coitado. Eles já até sabem, porque eu digo, cuidado, vai cair, vai se machucar. Aí cai e se machuca, eu digo, tá vendo? Agora, coitado. É assim, aí eles riem para burro. Então, assim, é uma forma de brincar, mas fica uma imagem de que tem que ouvir o mais velho, que tem que ter ouvir essa experiência, né? Oi, Fátima, querida, um beijo. Bom, então essa é a segunda lei. Então, a primeira foi pertencimento, todos têm direito de pertencer. O segundo é a hierarquia. A necessidade de hierarquia dentro do clã, aquele que chega primeiro tem precedência sobre os demais, né? Inclusive, marido e mulher. A mulher tem que ver que o marido chegou primeiro que os filhos, senão ela bota os filhos na frente do marido e deixa o marido de lado, e isso não é legal, porque existe uma dinâmica que fica invasiva dentro da relação. E o casal acaba se perdendo no final. Né? E isso não é uma boa tática. Bom, o que mais? Vamos ver aqui. Agora nós vamos para a terceira ordem. Vou ver se alguém tem alguma pergunta, depois eu vou abrir para pergunta, tá? A terceira ordem, a terceira lei, digamos assim, é o equilíbrio no dar e o receber. A necessidade desse equilíbrio no dar e receber nos relacionamentos é fundamental para que esse casal resista e se mantenha, né, numa ligação saudável. Porque existem as diferenças de opiniões e crenças. E, por outro lado, você precisa entender que você depois vai ficar frustrada na medida em que você dá demais e você espera um retorno do outro lado e ele não vem. E aí é uma frustração. Então, existe um equilíbrio. Esse pode ganhar mais do que esse. Tudo bem, mas existem as compensações com outras coisas. Eu trabalho mais, você trabalha menos, mas eu posso ajudar mais na casa. Sabe essa coisa do equilíbrio? Mas eu vou parar de trabalhar para estudar para concurso, você me banca? Aí o outro fica bancando. Antigamente existia a coisa da mulher em casa e o marido provia, né? Então, o marido era o provedor e a mulher cuidava dos filhos e da casa. Hoje mudou muito, porque os casais trabalham juntos, mas ela trabalhava. Muitos homens deixavam, inclusive, o salário na mão da mulher e ela era administradora. Ela que aplicava o dinheiro, ela que guardava o dinheiro, ela que pagava as contas, cuidava dos filhos, levava na escola, fazia comida, arrumava a casa. Isso não é trabalho? Como que diz, ela é do lar? Não, esse lar dá trabalho pra caramba. Nossa Senhora, nem fala. Cuidar de filho, fazer comida, hora certa, roupa lavada, empregada, conta pra... Gente, é muita coisa. Às vezes é muito mais do que o cara trabalhar na rua. Às vezes é preferível sair e trabalhar fora, né? Então, nunca se valorizou muito o trabalho feminino. Tem mulheres que não valorizam esse trabalho. Mas ser esposa é uma função
muito importante do feminino, né? Ela não pode abrir mão de ser mulher para ser só mãe, porque o casamento acaba. Depois que os filhos forem embora, um vai olhar para o outro, vai ficar um ninho vazio. Eles vão se separar, porque eles não vão se conhecer mais. Eles perderam o time. E o time não pode ser perdido. Tem que ser mantido, né? Bom, então esse dar e receber é muito importante. Como eu estava dizendo, se a mulher ou o homem vai pagar o concurso, o estudo do outro para ele fazer concurso público, não sei o quê. Então, nas horas vagas, ele tem que cuidar das crianças, ou tem que lavar a louça, ou tem que botar arroz para cozinhar, ou tem que botar roupa na máquina. Tem que ajudar alguma coisa, porque senão fica devasado, né? O que vai acontecer? Uma hora ele vai ficar, ou ela vai ficar tanto em dívida com o outro, que ele vai embora. Ele não vai ter como pagar tudo que recebeu. Não vai dar tempo, né? E isso é muito arriscado, porque depois você se frustra e diz, mas eu fiz tudo, eu dei tudo, eu fiz o melhor que eu pude, eu fui uma mãe. Claro, você foi mãe, não foi mulher. Então presta atenção no teu lugar. Qual é o teu lugar dentro da relação, ok? Bom, o que mais? Por outro lado, no dar e receber também, falando disso, os pais dão e os filhos tomam o que lhe é dado. O que os pais dão para os filhos, né? O que eles dão? Alguém pode me dizer o que o pai dá e uma mãe dá para um filho? Os pais dão a vida. O filho fica o tempo todo cobrando isso, cobrando aquilo, exigindo isso, exigindo aquilo. Mas na realidade, gente, para pensar. Você recebeu o maior presente que foi a vida. E muitas pessoas nem valorizam esse presente. Isso não tem preço. Se for botar na balança, você está todo endividado, cara. Porque você não tem como dar vida para os seus pais. O que você pode dar é amor, é respeito, né? É cuidado. É isso que você pode dar. Então, só aquele que toma a vida dos pais pode dar e estar a serviço da sobrevivência, do crescimento e da evolução. Não tem jeito. Dar apenas o que nós temos e esperar e tomar somente aquilo que nós necessitamos. Nós não temos que exigir muito mais. Cada um dá o que tem. O melhor eles já deram. O resto que eles deram, educação, carinho, cuidado, comida, casa, estudo, caramba. Mas eles não me deram nada disso. Eu tive que batalhar. Que ótimo. Eles te deram recursos internos e você conseguiu. E você nem percebeu que esses recursos, esses talentos, essas qualidades que você tem, você também ganhou dos seus pais? Vem da sua família, ué. Então, isso também é presente. Agora, quando você não olha para os seus recursos, não olha para os seus talentos e nem percebe que os tem, aí eu só tenho uma coisa para te dizer. Tenho pena de você, que não está olhando para você. Não está olhando para o teu potencial, para toda a tua capacidade que está aí dentro de você. Você só tem que abrir a gaveta e arrumar, abrir os armários da tua casa e dizer, peraí, mas eu fiz isso, eu faço isso, eu conquistei aquilo, por que eu não posso fazer isso? É um questionamento. Você tem esse potencial dentro de você. Selene, mas eu queria tanto pintar, não sei pintar. Ótimo, mas você sabe fazer outra coisa. Nem todo mundo tem os mesmos talentos. Senão seria uma chatice. Nós não teríamos o que trocar. Essa é que é a verdade. O casamento e as relações são trocas. Nós somos mestres um do outro. Nós estamos aprendendo o tempo todo. Mesmo nas relações que acho que não deu certo. Ela deu certo o tempo que durou. E o que eu aprendi com aquilo quando acabou? O mais importante é você observar o que eu aprendi, o que eu entendi com isso, né? O que mudou na minha vida.
Porque as pessoas só olham para a tristeza e se fazem de vítima. Ah, porque ele fez, porque ela fez, porque não sei o quê, porque fez isso, porque fez aquilo. Cara, e você, o que fez? Não deu salto, não deu a volta por cima, né? Então, assim, a evolução, ela vem do entendimento e da compreensão daquilo que você ultrapassou. Ou seja, uma limitação. Eu passei, eu morria? Não morri. Então, eu consegui sair daquilo. Então, só vem para mim aquilo que eu dou conta. Agora, na hora que eu saio daquela questão, eu tenho que perceber quais foram os recursos que eu usei para sair, né? Ou eu vou me fazer de vítima a vida inteira. A não ser que eu seja doente, que eu tenha uma bipolaridade, que eu tenha um desequilíbrio químico. Aí é diferente, aí eu preciso de alguma ajuda. Mas é uma ajuda médica, né? De um terapeuta, de algo assim. A família pode dar respaldo. Mas é diferente. Eu estou falando de uma pessoa normal. Se bem que de perto ninguém é normal, né? Mas é isso aí, nós estamos tentando ser, né? Um pouquinho. Bom, outra coisa é a gente dar apenas o que nós temos e esperar e tomar somente aquilo que a gente necessita. Para de exigir demais das pessoas, para de querer cobrar demais das pessoas. Primeiro, porque elas não vão dar aquilo que você quer do jeito que você quer. Ela não sabe, ela sabe o jeito dela, você sabe o seu jeito. Então, esse é o movimento que nós precisamos. Observar o que nós estamos exigindo. É algo que é palpável, que eu sei que o outro tem? Será que ele entendeu o que eu quero? Será que eu falei com todas as letras? Ok? Dar e receber é isso. Eu dou para você o meu amor, eu espero de troca. Se você não dá, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com você. Eu vou dizer, olha, eu tinha uma expectativa de que você fizesse isso. Eu sempre fico me frustrando porque eu espero que você adivinhe meus pensamentos. Aí ele vai dizer, sinto muito, eu não sou adivinho, não tenho bola de cristal. Mas se você falar, pode ser que eu faça. Ah, entendeu? Ok, é isso. Bom, esse é um cuidado que nós temos que ter e observar nas relações, exatamente para que não se criem dívidas, tá? Porque senão você vai achar que deu a mais e recebeu menos, né? Porque você dá na expectativa de retorno e o retorno não vem na medida que você quer, no peso que você quer, tá? E o outro também não se frustre por não receber na mesma intensidade tudo que deu, né? Claro. E o pior, quando esse desequilíbrio acontece, né? O outro entra em dívida e pode ir embora. Aí, cara, onde você vai ficar? Né? Onde você vai ficar na sua frustração, na sua expectativa? Você vai ficar na coitadinha de mim? Ou vai entender o processo? Ou vai perceber o quanto que você errou e assumir a sua parcela de erro? Né? Porque nem sempre as pessoas aceitam e assumem o seu lado errado, né? Claro que todos esses processos são inconscientes, né? A maioria deles são. As lealdades em família que acontecem, ao sistema, né, familiar, que faz com que todos queiram seguir o mesmo destino, mesmo que tenha sido trágico, né? Aquele se suicidou, o filho se suicidou, por exemplo, eu sempre falo que eu me lembro dessa coisa de uma pessoa pública, que foi Getúlio Vargas, que se suicidou, depois o filho se suicidou e depois, coisa de uns anos agora, pouco atrás, o neto se suicidou. E às vezes essas mortes acontecem na mesma época, mesmo mês, sabe? Existem uns históricos que a gente já levantou bem sistemáticos, assim. Bom, e também assim, tipo, a ideia de que todas as mulheres da família foram infelizes no amor. E aí
eu acabo sendo também. Uma mulher da próxima geração pode entender inconscientemente que, se ela for feliz, ela não vai pertencer ao grupo das mulheres, de forma inconsciente. Então, para pertencer ao grupo das mulheres, ela pode até minar inconsciente a relação dela, para poder separar e dizer, tá vendo? Aconteceu comigo também. Eu sei, de fonte própria, né? Eu passei também por uma situação assim familiar. Pode gerar, inclusive, uma lealdade de culpa, sabe? Porque ela é feliz e as outras não foram. A filha ter culpa de ser feliz e a mãe não ser. A culpa de ter dinheiro e a mãe não ter e o pai não ter conseguido. A culpa de ter estudado numa faculdade e ter conquistado um bom emprego e uma boa estabilidade financeira e o pai ter sempre trabalhado para sustentar a família e não ter conseguido estudar. Entendeu? Existe esse movimento muito inconsciente que pode acontecer com os filhos da família, né? Obrigado por esses coraçõezinhos. Oi, Marluce, Márcia, Cristiane. Oi, Irene, querida. Tudo bem? Depois vai ser você lá, né? Bom, então, quando existir um desequilíbrio em qualquer uma dessas ordens que eu falei, que é pertencimento, hierarquia e dar e receber, né? O equilíbrio no dar e receber. Podem gerar dificuldades como não conseguir se relacionar, ter problemas de saúde, não conseguir ganhar dinheiro, ter relacionamentos difíceis, sejam familiares ou amorosos, né? Ou sociais também. Então, eu queria dar uma pincelada hoje, porque isso não é uma aula a gente faz muito mais, e eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Mas antes disso, eu quero saber se alguém... Oi, Raquel, Mi, quem mais? Nessa faz todo sentido. Nessa qual? Quer dizer para nós, Mi? Nossa, né? Tem tanta coisa que a gente não sabe, né? Pois é, quanto mais a gente estuda, gente, quanto mais... Porque eu digo o seguinte, a constelação familiar, esse pensamento sistêmico, esse olhar sistêmico, esse aprendizado mais amplo, é importante para a nossa vida. É um autocuidado que a gente tem que ter para viver confortável nessa vida. Para que a vida flua sem embargo, sabe? Sem atropelos, sem você nem saber que está olhando para trás sem estar olhando, né? Essa é que é a verdade. Oi, Acalanto. Tá gostando? Acalanto, como é seu nome? Porque você tá com o nome aqui... Oi, Fernando Freitas, meu amor querido. Estaremos juntos no congresso, que vai ser agora 14, 15, 16 de abril, lá em Ribeirão Preto. Os consteladores que estiverem aqui presentes têm que se inscrever lá. Eu vou estar presente mais uma vez nesse congresso, com muita alegria, com os meus amigos Fernando e Carlinha. E será um prazer enorme estar lá. Ana, Vanéia, Cida, quem mais? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então tá. Então vamos fazer a nossa dinâmica hoje? Eu acho o seguinte, eu queria trazer essa dinâmica para vocês porque ela é fundamental. Ela é a base da nossa vida, né? Nós só estamos aqui porque nós temos um pai e uma mãe biológico. Então eu queria fazer essa dinâmica com vocês. Peguem 2 cadeiras, aí por favor, e peguem uma almofada. E eu gostaria de trabalhar com vocês hoje algo essencial. Fernando, depois se você tem algum recado aí, me fala. Depois eu vou... Deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta? Estaremos juntos no congresso, se Deus quiser.
Oi, Vera, querida, Vera Paturi. Bom, então não tem pergunta? Então vamos para a nossa dinâmica, porque esse movimento é fundamental na vida da gente. Pode ser que alguém tenha alguma dificuldade ainda de fazer isso, mas eu aconselho vocês, se não conseguirem dessa vez, tentarem outras vezes, tá? Porque é importantíssimo. Então, eu gostaria de trabalhar com vocês os pais biológicos, né? Mesmo que você tenha sido adotado, mesmo que você tenha perdido um deles na primeira infância, tenha sido criado por uma outra pessoa, não permita que as suas crenças pessoais, das situações, dos acontecimentos que houveram na sua vida, que podem ter sido pesados, né? Nós temos várias histórias, né? Que criaram mentalmente, interfiram nesse processo. Então, você vai colocar 2 cadeiras em frente a você e uma almofada em frente a essas 2 cadeiras, né? A cadeira que está à sua frente, à esquerda, vai ser representada pelo seu pai e a cadeira à sua direita, à sua frente, vai ser representada pela sua mãe, ok? À frente da cadeira, você vai colocar uma almofadinha no chão e você vai ficar ajoelhado em frente aos seus pais. Quando você se ajoelha, eu quero que você se coloque menor e se coloque como criança em frente aos seus pais, tá? Lembre-se que diante dos seus pais, você sempre será o pequeno e eles o grande. Mesmo que eles sejam velhos, mesmo que eles sejam doentes, diante deles você sempre será pequeno, hierarquicamente falando, né? Mesmo que você tenha raiva do pai ou da mãe, não importa, gente. Por favor, coloca lá. E aí você sentado, você vai olhar para cima, porque você é criança, você tem que olhar para os seus pais. Então, sinta os seus pais na sua frente. Sinta a energia. Para de racionalizar as situações que aconteceram, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Simplesmente você vai sentir. Constelação sistêmica familiar é sentir, não é racionalizar. Você tem que trazer essa percepção e apurar mais ela. Então, olha para cima, olha para os seus pais, sinta no seu corpo físico a emoção que vai chegando, deixa essa força chegar. Olha para eles sem culpar, sem criticar, sem julgar, sem soberba, sem arrogância, sem preconceitos. Apenas sinta. Sentir raiva? Ótimo. Sentir amor? Ótimo. Sentir tristeza? Ótimo. Deixa vir. Deu vontade de chorar? Chora. Olha para ele e diga: aquilo que você sentiu, aquilo que você sente diante dele como criança. Mas diga antes: eu vejo você. E se você sentiu falta, diga: eu senti muito a sua falta. Eu queria ter recebido mais de você. Eu senti muito a sua falta. Mas você me deu o maior presente que você poderia me dar: a vida. Mesmo que você não tenha me dado mais nada, você me deu a vida. E a vida é muito. Olhe para mim com carinho.
onde quer que você esteja, mesmo que eu seja e faça tudo diferente de você. Se você teve alguma questão que foi muito difícil, diga o quanto que você se machucou por isso, o quanto que você sofreu por isso, mas que você respeita o destino e as escolhas dele. E que você deixa com ele o destino e a escolha dele com dignidade. E que ele te abençoe mesmo assim, se você não repete a história dele. Esse movimento é muito importante. Respira fundo. Veja se tem mais alguma coisa para falar. Sempre sem culpa, sem julgamentos e sem críticas. Você só vai desabafar o que a criança sentiu, o que o adolescente sentiu, não o que você queria que ele fizesse, porque ele não sabia. Ele fez o que ele pôde, dentro do que ele tinha na bagagem dele, nos recursos dele. Não dos recursos que você adquiriu. Você pode dizer para ele: eu sinto muito tudo que você passou e que os meus ancestrais passaram. Toda a história que veio antes de você. Por favor, me abençoe. E faça uma grande reverência para ele. Uma grande reverência. A reverência não é a pessoa, é a vida. É o movimento da vida que você recebeu e que veio dele. De tudo que veio antes. É como se você incluísse e aceitasse tudo que foi do jeito que foi. E não do jeito que você gostaria que tivesse sido. Mas nesse momento, você está reverenciando o pertencimento de todos aqueles que vieram antes, a inclusão, a sua inclusive, e a hierarquia de todos aqueles que vieram antes. E você está dando, em agradecimento e em reverência, aquilo, de certa forma, do que ele te deu. O que você está fazendo agora é tomar a vida ao preço que custou a seu pai e a sua mãe e ao preço que custou a você. E tomar tem muito mais força do que receber. Receber é uma acomodação. Você acaba não criando uma força de ação na vida. Mas quando você toma a vida, você pega aquilo do jeito que foi, você se sente mais forte para viver a sua vida, do jeito que ela vai ser. E que poderá ser muito melhor do que foi até agora. E agora olhe para sua mãe e faça o mesmo. E diga: eu te vejo. Eu nunca te disse isso, mas quero te dizer agora. Obrigada. Obrigada por ter me carregado 9 meses no seu ventre. Por ter me acolhido e ter permitido que através de você eu tenha vindo ao mundo. E eu sinto muito por tudo que você passou e a sua família, que também é a minha. Agradeço a todos terem me dado passagem para chegar onde eu cheguei e poder ir numa direção
maior. Me abençoe se eu posso ir além de vocês, sem culpa, mas com amor. O amor com a vida que eu tomo agora. Respira, faz uma grande reverência. Se ainda tem algum agradecimento ou alguma coisa para falar, fale com a sua mãe. Diga para ela, sem criticar ou julgar, simplesmente dizer: eu tenho um lugar para você no meu coração. Quem somos nós para julgar o comportamento alheio? Nós não estamos nos sapatos do outro para saber se tem pedra dentro, se machuca meus pés. Agora, você vai abraçar essas duas cadeiras e colocar a cabeça sobre o colo deles. É um sentimento agora de se sentir acolhido. O pai e a mãe, você imagina que eles se olham e um diz para o outro: eu vejo você. Eu sinto muito. Obrigada. Pode ter acontecido o que for, mas os dois têm que agradecer o aprendizado que tiveram dessa relação. Porque dessa relação, do jeito que foi, como foi, você nasceu. E você vai tomar essa vida. E vai dizer: agora eu tomo a vida e faço algo de bom com a vida que recebi. Que agora eu posso viver sem culpa. Porque onde quer que eles estejam, mesmo que eles não tenham conseguido, eles se realizam através de você, mesmo que já tenham morrido. Existe um campo de consciência. E isso estará lá, para que todo o campo sinta e acolha você. Respira fundo, procura sentir essa força da família chegando, te incluindo, mas de forma amorosa, de forma leve, de forma suave. E hoje nós encerramos a nossa dinâmica. Espero que tenham gostado. Às vezes eu sei que é muito forte, mexe muito, mas ela é necessária, gente. Você tem que tomar esse pai e essa mãe, aqueles que te deram a vida, sem julgamentos. Aceitar com dignidade a história de cada um, porque nós conhecemos muito pouco. Tem gente que não sabe nem como nasceu. Vai lá e pergunta para sua mãe: foi parto normal? Foi cesárea? Teve problema no parto? Entendeu, gente? A gente tem que se conhecer, é o mínimo que a gente pode fazer nessa vida, para poder ganhar força, para poder perceber o quanto que a gente é capaz, o quanto que a gente tem recursos internos, o quanto que a gente é forte bastante para evoluir de consciência, de coração, de corpo e de alma, né? Gratidão a todos vocês também por estarem aqui. Um grande beijo. Se tiverem alguma pergunta, deixem aí, que depois eu respondo, ok? E não esqueçam, vamos nos inscrever no congresso, que vai estar imperdível, como sempre. Oi, Jolira, boa noite, querida. Prazer ter você aí. Vocês me inspiraram esse final de semana lá em Espírito Santo, lá em Vitória, e aí eu trouxe as ordens. Oi, Vera, querida. Né? Os mestres são todos aqueles que passam pela nossa vida.
Obrigada por nos dar tanta clareza e possibilidade de resgatar e tomar as nossas vidas. Com certeza, né, Mi? Eu acho que a gente precisa fazer isso o tempo todo, né? E perceber o quanto que a gente é pequeno diante de tanta história nesse universo, nesse cosmos, né? A gente tem que ser mais humilde. Muito obrigada, querida. Bom descanso para todos vocês e até segunda-feira. Fiquem atentos aí no Taumaturgo Selene, que vai ter bastante novidades, ok? Grande abraço. Oi, Verinha, muita saudade de você. A próxima vez que eu for ao Rio, eu vou aí te visitar. Beijão. Vou desligar, porque senão, gente, eu daqui a pouco não vou poder mais gravar aqui, salvar. Sim, você falou tudo. Humildade é a palavra, né? Não é humilhação a gente se ajoelhar diante dos pais, mas é ser humilde bastante para perceber que cada um tem a sua história e cada um pode carregar a sua, né? Senão a gente sempre se acha melhor ou maior que o outro. Tá bom? Grande beijo a todos vocês.